Oiê! Hoje eu e a Ali vamos falar do Rock King, aquele show de variedade que eles fizeram depois do álbum do debut. Então a gente vai ver eles brincando, brigando, se sacaneando, fazendo desafios, gravando música, gravando MV e vamos conhecer mais da personalidade deles. Então vamos ver o que a gente achou? Papo de Fone! Oi! Eu sou a Lê, falo do Brasil, Eu sou a Reni, falo do Peru. e hoje tem Papo de Fone. Quadro nosso debut conhecendo o BTS. Reni, então o assunto de hoje é Rook King, né? Isso, a primeira é um show de variedade deles, para ver um pouquinho da personalidade, como eles interagem um com o outro, como eles são, para poder começar a entender um pouquinho deles. Mas eu já vou dar um spoiler, hein? Vendo esse show, eu acho que eu quase sei identificar mais quem é quem. Quase. Porque eu já sabia de cor. O Biscoitinho eu já conheço. Aí o RM e o J-Hope eu já bati o martelo, que eu sei identificar. Agora, eu acho que eu aprendi o Suga quando ele está sorrindo. Com ele falando e mexendo a boca. Com ele com a boca fechada, não tanto. Mas quando ele falou, a boca dele tem um formato tão diferenciado que eu acho que eu pego o Suga pelo formato da boca. Sim. Aí agora eu tenho meu problema. O Vi, o Dinho de mim. Meu problema com o Vi é o seguinte: eu vendo o Hulk Kings, eu falei, vê ali, ó, esse é o Vi. Sim. Sei a carinha dele de bebê. Aí eu pego foto atual, falo, cadê? E confundo. A mesma coisa com o Jin com o Jimin. Quando chegou no último capítulo do Hulk King, eu jurava que eu já sabia separar o Jin do Jimin. Aí chegou no último, fui ver o vídeo do show, um vídeo lindíssimo do Jimin viralizou. Eu olhei para a cara dele e falei, não sei diferenciar. Porque eu Não olhei para a cara acredito. dele, olhei para o passado, não sei quem é quem. Mas peraí, eu já consegui o Suga, já avancei um mais. Já avançou. Tá Só bom. faltam 3. Só faltam 3. O meu negócio com o Jin e com o Jimin, porque eu falo assim, você que tem essa cara mais tradicional coreana, era o que queria ser ator. E você é o que tem cara de fuckboy, com aura, com todo o riz, como falam os jovens hoje em dia, que é a quitança. Mas aí minha cabeça não sabe qual dos dois queria ser ator, se era o Jin ou o Jimin. Eu sei a cara, mas aí eu confundo o nome. Mas vamos lá. Pouquinho mais eu Vamos lá. consigo. Consegue. Então, o Rook King é um show de variedades, como diz Reni. Tem 8 episódios, né? É possível encontrar no YouTube. Tem algumas playlists, né? Consegui encontrar, inclusive, uma com legenda em português. Nós vamos disponibilizar também para quem quiser assistir. E lá, nesse show de variedades, eles fazem paródia de alguns programas de televisão coreanos. Então tem alguns que são bem específicos, paródias mesmo assim de programas deles, de outros shows de variedades famosos. E tem várias sessões diferentes. Tem uma sessão, em todos os episódios, tem uma, como é que se chama, Reni? Alguma coisa extreme. Peraí que eu vou achar. Tem o X-Men no final, no capítulo 8. Não, aquele que é jogo de adolescente. Que é o King's Game. Que é como o jogo dos reis. Que a gente até falou que é um jogo que eu conheci, porque tem vários BLs. Tem vários BLs que eles jogam esse jogo. Secret Crush on You, por exemplo. Tem um BL que é só feito nesse. E eles jogam esse jogo de cartas, né? Que no caso, normalmente, é quem tirar o rei pode dar a ordem. E o número que o rei escolhe é a pessoa que vai se dar mal. Nesse caso, eles tinham uma carta específica para quem se ia se dar mal. É, quem se dá mal. Então achei aqui. Lá no Rook King, eles chamam de The Extremes. E aí é justamente esse jogo que Reni diz, e aí eles pagam prenda, enfim, vamos falar um pouco mais disso mais pra frente. Sempre tem também alguma sessão do episódio relacionado à música, ou gravação do MV, Exatamente. ou sessão de Fan fotos relacionada ao meeting. álbum novo, ou fan meeting, exato. Então, assim, é muito legal, em todos eles tem várias sessões diferentes. No episódio 1, por exemplo, quando ele começa, mostra eles como eles agiam lá em torno, né, da Big Hit da época. Eles, inclusive, foram no restaurante almoçar,
que é o restaurante que Hum, eles frequentavam desde a época que eles eram trainees. Aí foi muito legal de ver. Depois que eles debutaram já, eles foram de novo lá, e aí entrevistaram a dona. Ela disse que eles eram meninos muito educados, muito gentis, que eram também muito talentosos e que ela achava que eles iam fazer muito sucesso e que estava torcendo coisa por bonita, meu eles. carinho. É, e aí ela, Fighting BTS, quer dizer, Fighting Bangtan, eles falam Bangtan, né? É, Que é Bangtan Sonyeondan em coreano, enfim. E aí mostra eles lá comendo, eles falando que gostavam de ir lá porque lá tem comida caseira, eles têm tem saudade da gostinho de comida de casa, casa. né? Isso. E aí mostra ele dizendo quais os pratos que eles gostam mais, quando eles estão comendo lá e tal. Enquanto eles estão lá reunidos, eles começam a falar sobre como foi o debut. J-Hope comenta sobre aquela lesão que ele teve na coxa, né? Que ele teve que tirar líquido da coxa e tal, Que a gente que teve que falou se no capítulo recuperar. anterior. Uhum. Exatamente, que quando eles foram debutar, durante a coreografia de We Are Bulletproof, né, tem um passo que ele tem que ir rapidamente deitar no chão, tipo com os dois joelhos para trás, assim, que Jimin pula por cima dele, e nessa hora ele machucou, teve uma lesão muito séria, que ele teve que tratar, teve que cuidar, enfim. Então é bem legal eles falando como é que eles estavam se sentindo. E nesse episódio também, eles fazem um fan meeting na cidade Ai, de J-Hope. Ele sabe como era a estrutura, tão simples, tão diferente do que a gente vê hoje em dia. Imagina o tamanho da magnitude, né, de um fan meeting se eles fossem fazer nos dias atuais. Acho que a gente vai poder presenciar isso aí daqui para frente, né? Assistir pelo é. menos de longe. Mas, Reni, era uma tenda armada no meio de uma praça normal no meio da rua. Eles embaixo dessa tenda e as pessoas assim, ó, acumuladas na frente deles. Poucas Praticamente pessoas. ajoelhando para ver. Exatamente. Talvez não tenha nem centenas, sei lá, cento e poucos eu chuto, pelo vídeo, Ai, eram assim, bem pareciam bem pouquinhas. bem pouquinhas. E aí eles dando toda a atenção, tirando foto e se apresentaram para o pessoal lá e tal. Foi muito legal de ver, assim, o começo deles, né? Então, mesmo depois que eles debutaram, eles continuaram interagindo com os fãs, não fazia parte só da campanha pré-debut deles e tal. Uhum. Enfim, então foi bem bacana de ver também. Outra coisa que aconteceu nesse foi uma câmera escondida. É muito engraçado esse episódio, porque Foi engraçado. a gravação do prédio, você viu também, né? Vi, eu achei muito engraçado. Assim, uma coisa que eu achei engraçado no geral Hum, nesse programa é que dá para ver como eles são moleques mesmo, né? São meninos. São uhum, moleques, o jeito que eles brincam, o jeito que eles falam, o jeito que eles se comunicam. Eles são muito moleques mesmo. Dá para ver a juventude neles. Eu vou falar infantilidade, mas de uma maneira positiva. aham, Vamos dizer assim. Dá para ver que eles são jovens e têm essa jovialidade que uhum, moleque tem mesmo. Eles são meninos que você pode encontrar num pátio de colégio, no do playground de um condomínio. É essa a sensação que dá, né? É, aham. porque eles se implicam. Tava o Dinho RM se chamando de No Dance Line e se implicando e tal, ali na Irmandade. Então, nesse prank que eles fazem ali, é bem isso mesmo, dá pra ver como eles são bobões, assim, bobões. Que eu acho uma gracinha. E fazendo um gancho, tem um jogo da verdade que eles jogam no episódio lá mais pra frente, que um fica dizendo verdades ao outro e o outro tem que concordar. E aí, se não concordar, se zangar e discordar, Perde. perde. E aí tem uma que o Vi fala, Vi não, Jungkook, falando pro Jin, admita que você dança pior do que RM. Eu não aguentei, não. E ele, Eles se sim, é implicam verdade. muito. São muito Muito. irmãos, né, ali. Porque eles se Ah, implicam total. como irmãos. É muito Exato. engraçado. Uhum. Então, Mas assim, fala da câmera escondida. da câmera escondida, eles tinham que fazer assim, foi combinado que eles tinham que fazer uma coreografia dentro do elevador. Enquanto o elevador subia, eles tinham que dançar e fazer uma performance de dança lá relacionada ao debut, né? Enfim, ao comeback, na verdade, do segundo álbum. E aí, cada um vai sozinho, eram 17 andares, e aí tem câmeras dentro, eles ficam dançando sabendo que tem câmeras dentro, normal.
Só que aí, durante o percurso do elevador, antes de ele chegar no destino final, o elevador para e entra uma moça chorando. Uma Muito moça bem triste. bonita, com vestido Bem pegado, bonita, com decotão, bem vestido bonita a menina. curto. É. Isso. E aí, quando ela entra, todos eles levam um susto e ficam sem ação, sem saber o que fazer. E ela começa a É apertar muito todos os engraçado. botões dos andares do elevador. E logo em seguida, em um andar seguinte, entra um monte de rapazes ao mesmo tempo, de uma maneira que a moça vai para perto de quem está dentro do elevador, de um dos meninos do BTS, Muito e fica engraçado. muito próxima. Tipo assim, o elevador bem apertado e ela assim, Tadinha. coladinha neles, e eles ficam em pânico, sem saber o que fazer. E cada um tem um comportamento diferente, apesar de ser similar, assim, no sentido de ficar Isso, assustado e primeiro surpresa, né. A gente vê que, na verdade, os únicos que têm coragem de falar alguma coisa são justamente os mais velhos, né, que é Suga e Jin, né. Jin chega sim. inclusive a perguntar, se houve alguma coisa, se ela tá bem, e ela só acena com a mão, assim, abaixa a cabeça, não responde muito bem. Foi nesse momento que o Jim virou meu bias wrecker. Foi nesse momento que o Jim falou: "Olá, preste atenção em mim", porque eu achei tão bonitinho que eu acho que ele foi o único, porque cada um ali tem uma reação, né, o Jimmy ficou muito Sim. sem graça. Ele deu uma olhada, assim, dá pra ver ele olhando um decotezinho, olhando ali, ficou meio sem graça, mas ele ficou muito vermelho, dá pra ver ele mudando a cor do rosto dele. O J-Hope virou um tomate, ele quase Ele explode foi ali. pego de cabeça para baixo, né. Foi, Quando entraram, ele estava de ele foi cabeça para baixo. ele estava no chão com bunda pra cima, então eu imagino que por isso ele ficou tão vermelho também. O Sugar, ele tentou continuar a dançar, continuar brincando, continuar levando na brincadeira e tal, mas o Jim, ele perguntou se ela estava bem, e eu fiquei tão derretida com Eu ele também. perguntando. Eu falei: "Ai, que fofo, ele se preocupou com ela". Eu achei muito, muito fofo. E o RM, eu acho que ele percebeu que era Aham. uma Ele é brincadeira, muito porque ligado, né. ele estava fazendo uma palhaçada, bem palhaçada mesmo, de dar vergonha alheia. Aí ele parou, aí ele olha pra menina, olha pra câmera, olha pra menina e você dá pra ver ele ali Que ele é mexendo, o que de falando fato desconfia. dá pra ver ele desconfiando, mas mesmo assim ele leva a brincadeira e tal. Mas dá pra ver que ele percebeu. Mas foi super interessante ver como cada um reagiu. E o Jim me conquistou ali naquele momento. Ah, eu achei ele também super educado, super gentil, foi muito bom de ver. Eu acho que era o único que tinha uma mínima maturidade, assim, para saber ter alguma reação na hora, assim, Uhum. né. E isso já dá para ver claramente, assim, a distância entre eles nessa questão da maturidade mesmo. O Jin que se intitula a mãe do BTS, né. O próprio Jin Oh, fala sobre isso. é. Em vários momentos do Hulk King ele fala sobre isso, né. Ah, uma coisa bem interessante que teve também nos episódios foram os sorteios. Eu achei legal eles fazerem isso. As E eles rifas. fizeram e eles fizeram de uma forma como se eles estivessem bem assim zoando, como se aqueles itens não tivessem nem muita importância para eles. Eles tipo pegaram, itens que eram de estima deles e levaram para sortear com os fãs. Na verdade, eles sortearam que nem loto. Né, Bingo, vão tirando os quase. os É. números tirando os números e colocando, formando número para ver que fã ia ganhar. Então, J-Hope sorteou um MP3 player antigo, né. O Jimin sorteou uma bandana que ele tinha usado na época do debut. O JK sorteou uma camisa que ele comprou quando foram para os Estados Unidos estudar dança e aprender, treinar, enfim, que foi antes do debut também. Vi sorteou uma carteira para os Dá fãs. sorte. Carteira da sorte. É. E aí, que mais? RM Aí sorteou uns óculos, que ele disse que ama aqueles óculos. amava os Enfim, óculos dele. exatamente. Suga foi um boné de quando ele era trainee, da época que ele era trainee ainda, né, enfim. Agora o engraçado foi o Jin. Jin sorteou um Uma travesseiro. almofada. Foi do nada ele com travesseiro. Meu Deus do céu. Mas você imagina a pessoa que ganhou o travesseiro do Jim, Sim, há uma década atrás. O que essas meninas devem guardar como se fosse o maior tesouro do universo. maior Me tesouro. me me lembra aquela cena do dorama Lovely Runner,
que ela Sim. tem o relógio dele guardado, as relíquias dele guardadas, que ela comprou numa situação basicamente como essa, né, de rifa, de Uhum. de coisa, né, me lembro eu imagino as meninas, assim, igualzinha a protagonista do Love Runner, com os tesouros delas. Imagina, isso hoje deve valer muito, né. Nessa época já devia valer, porque, enfim, quem queria ser sorteado já era fã deles na época e tal, mas nem imaginava o tamanho que eles iam ficar, né, de como esses itens iriam se tornar, assim, ainda mais especiais, Claro, né. claro. E hoje em dia eu acho que os idols não fazem mais isso, né, com coisas pessoais. Pois é, eu nunca ouvi falar, pra mim foi a primeira vez, assim, Também nesse nunca. nesse show de variedades dele. E esse show, assim, não sei se a gente já comentou, mas é importante lembrar que esse show de variedades deles, que eles lançaram, ele veio justamente o primeiro episódio foi lançado entre o debut e o comeback para o segundo álbum, Isso. né, era inclusive como parte da divulgação, né, tipo, para as Uhum. pessoas conhecerem eles, se aproximarem mais deles, mostrarem um pouquinho também do processo, de como era quando eles estavam ensaiando, se preparando para fazer novos lançamentos e tudo mais. Nos episódios mais para frente vai ter também vários episódios que mostram, né, toda essa questão também da preparação para o comeback. Sim, e o melhor disso tudo, também é ver a personalidade deles, porque como eu vendo, fui aprendendo quem era quem, vendo particularidades de cada um, eu imagino que para as pessoas que estavam ali naquele, que escutaram talvez o primeiro álbum, mas ainda não estavam completamente investidos no segundo, eles ali tiveram a possibilidade de conhecer mais os meninos e se apegar mais antes do começo do próximo álbum, né. Aham. Já no segundo episódio, Reni, você lembra do eles começaram com um programa de culinária, não foi? Isso, no segundo episódio eles começaram com a parte de culinária, que na verdade foi muito engraçado, porque nenhum deles sabe Hum. cozinhar. Foi um pior que o outro. Um dos comentários que eu escrevi no meu caderno foi: "Pelo amor de Deus, alguém salve esse jurado", porque estava saindo quase cada atrocidade dali. Mas eu achei legal que eu vi, por exemplo, o RM tem muita desenvoltura como MC. Vendo aquele menino Muito. ali, novinho, antes até não sair o segundo álbum, eh, falando, se comunicando do jeito que ele estava se comunicando ali como MC, eu achei muito legal. Ele deu muito bem ali como MC. Tadinho, era aniversário dele e deram uma comida horrorosa para ele comer. Então era ele e outro eram apresentadores, né, da disputa É, culinária. era um cara e uma menina, que éramos 2 pessoas que iam provar a comida junto com ele. Aham. Então você tinha eles ali para comer aquela comida horrorosa, uma E estava 2 muito salgada, equipes. a uma tinha muito azeite, nenhum deles conseguiu cozinhar decentemente. Cada prato tinha um É. problema diferente, mas tem coisas muito bonitinhas que a gente descobriu ali, né, o Jim, como você falou antes, se chamando de mamãe do grupo, Uhum. a gente descobrindo que o Golden Maquiné é Golden até na hora de cozinhar, porque aparentemente Aham. é ele que cozinha ali para o grupo, que ele consegue cozinhar. E o coitado de J-Hope, alguém tem que manter ele longe da cozinha, porque ele estava ali, nem ele conseguiu comer o que ele cozinhou, né. É. Aí eram 2 equipes, uma equipe era Jin, Uhum. JK, Jimin, e a outra equipe era V, Suga, J-Hope. Agora Suga já foi já sabendo que ia aprontar, né. Ele já na entrevista que vem falando sobre o que é que eles estavam preparando para cozinhar, ele já disse: "Se não for para fazer uma comida gostosa, pelo menos que a gente apronte e faça todo mundo rir". Isso, ele falando: "Eu não sei se vai ser comestível, mas vai ser legal de ver". Essa era a Isso. meta dele. Aí o pessoal perguntando o que ele colocou na receita, ele começou a dizer os itens que tinha colocado molho disso, molho daquilo, tudo junto, especialmente para ficar com gosto de chulé. Essas crianças. Então, bem de propósito mesmo, assim, né, enquanto o Jimin, Jin e JK estavam realmente preocupados em fazer uma comida boa, e que o que deu errado foi porque realmente não funcionou, porque eles erraram, porque eles não conseguiram os É, ingredientes, porque na verdade eles queriam fazer uma sopa de alga, né, que é muito tradicional como tradicional uma para comida de aniversário. aniversário. Isso. Uhum. E aí eles não conseguiram pegar carne. Não conseguiram pegar o ingrediente certo.
Aí teve ali Exato. um excesso de azeite, né, de azeite de anrancoli, como é que é? É óleo de gergelim. Gergelim, isso. Um excesso ali de gergelim, mas eles pelo menos tentaram, né, eu acho que por isso eles ganharam, porque eles estavam ali, pelo menos fazendo um esforço para conseguir ganhar. Enquanto isso, do outro lado, os meninos só queriam saber de bagunça e de Bagunça, fazer uma comida o possível para reprovar. comestível, vamos dizer assim. Eles queriam alguma Incomestível. coisa comestível. É. Mas eu acho que ele não foi nem só a parte principal, né, do trailer. É uma parte super importante do capítulo, sim, porque é ali que foi a brincadeira principal. Mas para mim a parte mais legal desse trailer foi ver mesmo o teaser do MV. Porque quando eu Uhum. vi esse teaser, eu ainda não tinha visto o MV. Eu tava, Hum. nossa, adorei, eu quero ver mais, quero ver. Não, mas tem que ver primeiro o Cookie King para depois ver o álbum. Então, Uhum. realmente fez o que deveria fazer, que é dar aquela vontade de ver. Mas também achei muito engraçado. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque o RM apareceu com o cabelo completamente enrolado. Falei, gente, isso é uma permanente? É o cabelo dele mesmo? O que aconteceu com esse cabelo? Tava completamente enroladinho todo o cabelo dele. Black Power, né? É, quase um Black Power, tava muito enroladinho. Eu falei, gente, ele fez uma permanente no cabelo. Ah, com certeza. Pra fazer esse MV. Mas uma das coisas mais engraçadas, que eu ri alto mesmo, foi que o narrador chegou um momento e falou: Ah, porque o J-Hope deixou a máscara pra trás. No último álbum, ele já não vai usar máscara. Aí mostra o J-Hope posando, é ele levantando a gola da blusa pra esconder metade do rosto. Aham. Falei, ué, deixou a máscara pra trás e tá se escondendo abaixo da blusa, menino? Não deixou a máscara pra trás assim. Foi um timing assim que eu ri alto. Depois disso, a gente teve o Jogo do Rei também, né? O Extremes. Que, vamos Aham. ser honestas, é um pouquinho bobão pra mim. Não é uma coisa assim. Ah, eu não aproveito tanto, não acho tão legal ver eles praticamente se torturando. Por que isso? É verdade. Eles comendo pimenta, levando tapa na testa, sendo maquiados. Assim, é uma bobajada que deve ser divertido para o público ali mais novo ver. Deve ser divertido para eles, porque os meninos adoram fazer essas bobagens. Mas, Uhum. assim, eu vi meio, que bonitinho. Olha como o Cookie tá tímido. No outro capítulo 1, eu achei muito bonitinho que o Cookie tinha que quebrar o ovo na testa do Jim. E quando quebrou o ovo, e era um ovo de verdade, né? Ele botou a mão atrás, tentou muito salvar a testa do Jim daquele ovo cru. Eu achei uma Aham. gracinha. Mas não é uma, assim, é parte do capítulo, mas não é uma das coisas mais legais, não. Não, as coisas mais relevantes. É muito brincadeira de adolescente, né, eu até quando vi pensei assim: "Ah, então Uhum, não são só os adolescentes de hoje em dia que fazem isso, né". uhum. Tipo, meninos, adolescente meninos, porque eu não tive isso na minha adolescência, pelo menos. Ai, E eu eu disse: tive. "É coisa de menino, é". Você teve, Reni? Gente, a gente fazia muita besteira em festa. Não exatamente dessa de tortura, mas um verdade e consequência, Hum. né? Que era, tem que beijar não sei quem, tem que mostrar a bunda pra não sei quem, tem que subir. Essas coisas a gente fazia muito no colégio. Não só no colégio, Não naquelas festinhas, acredito. né? A gente se encontrava num play pra fazer. Né, te rolava quando a gente vai que claro, quando a gente vai crescendo, vai mandando os níveis, né, no primeiro é só bobagem, aí quando você já é mais adolescentinha, tem que, não sei quem beija na boca de não sei quem, já Uhum, entra umas coisas, mas assim, tem que falar de quem que você gosta. Mas é tipo assim, uhum, verdade e consequência, aonde os meninos mandam consequência absurda para os outros meninos, e as uhum, meninas sempre terminam tendo que beijar alguém, mas uhum. nossa, brinquei muito disso na adolescência, muito. Eu não, gente. Enfim. Ah, no episódio 3 eles também Uhum, fazem disputa, em todos os episódios tem competições, né, então isso. é muito engraçado, assim. E aí a gente vê o espírito competitivo de cada um deles, e uma coisa que eu noto é que Jungkook sempre, sempre se destaca. Seja competição que tem a Esse menino é ver bom em com uma tudo. é bom em tudo. Em alguma coisa que tem a ver com uma parte intelectual, tipo desenho, música, quanto a parte de esportes e dança. Então ele se dá bem em tudo. E o que eu achei mais interessante e mais, assim, bonitinho de ver, foi que em nenhum momento ele se acha. Em nenhum momento ele fica Não. se achando maioral, se achando melhor do que os outros. Eu acho que ele tem um comportamento tão humilde,
né, assim, enfim, ele é muito É. bom e a gente vê e os meninos entre si notam também. Os meninos chamam ele de Golden McNair, né, desde sempre. Isso. Eu até pensei que isso foi mais pra frente, mas não, é desde muito no início, assim. Uhum. Aproveitando esse gancho de como eles se reconhecem desde o início, de chamar Jungkook de Golden McNair, eu me lembrei de um comentário que você fez no episódio 2, se eu não me engano, em que a Uhum. gente não, no episódio 1, que a gente tá falando sobre a chegada deles, né, e tal. Não, foi no 2, enfim. E que Jim faz aquela música, aquela cypher que ele participa, e que ele o tempo todo, o maior adjetivo que ele usa pra si mesmo é ser bonito. Eu lembro que Uhum. você comentou, eu lembro que você comentou na hora assim, e Que era ele uma deve defesa. ter uma defesa dele, né, que como ele realmente foi encontrado por um olheiro e indicado para fazer a Uhum. audição por causa da beleza, ele já usou isso a favor dele no sentido de não deixar que ninguém fosse desmerecer o talento dele, dizendo que é só porque que ele tá bonito que ele tá lá. Então, ele mesmo usa isso como piada, que tipo, Dinho, o Hum. mais bonito, o mais lindo. E o tempo todo ele diz isso e ele faz pose pra câmera, manda beijo pra câmera. E isso é muito legal, assim. E em todos os jogos que eu assisti no Hulk King, em algum momento, alguém sempre elege ele como o mais bonito. E ele super concorda e super, veste Entra a nessa carapuça brincadeira. Isso. total, assim. Mesmo os outros sendo bonitos também, enfim, se destacando em algum momento por causa da beleza, eu vi que eles também elogiaram bastante a beleza de Jungkook nesse, né, no Rookie Uhum. King em alguns momentos e tal. Mas eles, são assim desde o início e meio que eles se ajudam um a defender o outro fazendo isso entre si, porque evita que venha de fora o bombardeio, né, eu achei Isso. legal de ver também. Então, no episódio 3 eles também fazem o episódio inteiro de competições, assim, que eles chamam concurso público para Chuseok, que é o tipo um dia de ação de graças lá da Coreia. E É. aí tem várias competições que eles dividem lá, né? Tem tanto competições intelectuais quanto competições também físicas. Então, as intelectuais, por exemplo, eles tiveram que compor paródias de música infantil. Esse foi bem divertido, eu achei, assim. Aí Foi cada um e bonitinho. nessas paródias eles tinham que se elogiar, assim, né, dizer alguma característica deles e tal, e era umas frasezinhas curtas, assim. Acabou que JK tirou o primeiro lugar, porque ele foi o que teve a paródia, né, mais, Bem que feitinho. ornou melhor, mais bem feitinha. Era bem curtinha, mais bem feitinha. Teve também uma prova intelectual que foi um poema acróstico de Bantam, né, que aqui a gente faz acróstico usando cada palavra e dando um adjetivo, né. Eles fazem Eles por lá sílaba. por sílaba, é. Então eles falam ban, aí eles digam uma coisa que rima com ban, que rima não, que começa com ban, né. Aí É. depois tan, e aí eles vão fazendo com cada um. Nesse quem tirou o primeiro lugar foi J-Hope, eu achei que tem bem lógica, assim, porque como ele é rapper, ele deve Ele é fazer rapper, é. muita rima, né. Enfim, aí o dele foi melhor, assim. Agora o que eu mais fiquei surpresa, menina, você viu aquela disputa sobre pintura? Vi que você como desenhou o JK desenhou bem, né. E aí cada um escolheu alguns escolheram de mim, enfim. Outros escolheram RM, JK desenhou RM. Eu fiquei impactada com o desenho dele. Eu Ficou também, eu fiquei você a gente até igual. botou nos nossos stories, né, se vocês não seguem nossos stories, vocês perderam lá que a gente botou no nosso Instagram, como ficou legal o desenho. Isso. Então nessa, na verdade, quem ficou em primeiro lugar foi RM e JK e Suga ficaram em segundo lugar, mas assim, todos muito talentosos também, né, nessa prova. E aí tiveram as provas físicas. As provas físicas foram somente pra gente rir, porque não tem outra explicação. Então teve a prova de arco e flecha, que na verdade foi arco e flecha de brinquedo. Então Brinquedo, foi isso. assim, uma zona com aquelas ventosas para poder acertar, né, o Uhum. alvo. A de hipismo, pior ainda, que foi um cavalinho infantil, daqueles que tem rodinha, que eles sentavam, mal conseguiam se equilibrar. E foi uma disputa acirradíssima Eles deles, são muito arrastando competitivos, muito, são muito todos eles. competitivos. E aí nesse acabou ficando em primeiro lugar J-Hope, em segundo lugar JK. E aí teve outra prova que é muito engraçada, eu sempre vejo isso em outros realities coreanos, inclusive, que é uma competição de pular de um pé só, tipo com uma mão, com os braços você segura uma perna e fica pulando de um pé só e um tentando E derrubar o fica se outro. batendo. É, jogo de É, galinha.
Isso. Aí R.E.M. ficou em primeiro lugar. Pense, ele tem mais estrutura do que os demais, né? Ainda hoje ele é também um dos maiores e mais largos, assim, né? Mas nessa época, destoava mais que todos, assim, bem magrinhos, mais franzinos, e ele já tinha uma certa estrutura corporal, assim. E ele detonou. Em segundo lugar ficou Isso, pra ser J-Hope. mais fraquinho. Isso, exatamente. E aí ele foi Uhum. campeão. Então esse episódio, na verdade, foi mais, dessas competições e tal, foi bem pra gente se divertir e ver o comportamento de cada um, assim. Uhum. É, e aí chega ali no quarto capítulo e eles continuam um pouquinho essa parte deles vestidos ainda com aquela roupa tradicional, fazendo a brincadeira ali dos streams com uma roupa tradicional. E depois vem uma parte um pouquinho mais engraçada ali, que no meio daquele jogo dos streams, eles fazendo com aquela roupa tradicional do feriado coreano, uma das pegadinhas do jogo é que o J-Hope dá um beijo no Vi. E eu achei que eles fossem arregar, hein? Mas não arregaram, deram um beijinho mesmo. Mais tarde, eu Aham. acho que no capítulo 7 ou 8, eles até naquela brincadeira de que só pode concordar, eles falando: "Você gostou? Não gostei. Você botou a língua? Não botei a língua". Eles brincam bem com isso. E eu achei muito engraçado, porque eu fiquei com aquela formiguinha, né, aquela pulguinha na orelha de quais serão os chips do BTS. Eu sei que isso é uma coisa muito polêmica, e talvez a gente faça um capítulo mais tarde só para isso, sem Só isso. polêmicas e sem brigas e sem famores. Mas eu fiquei Aham. pensando, né, porque todos os grupos que eu vejo têm chips muito fortes, né. No Stray Kids, o Missung é gigantesco. No Mas Zero Base One, eu acho que não tem chip de V com J-Hope, mesmo eles sendo que deram o primeiro beijinho. mesmo sendo, que eu saiba não, vou até pesquisar mais sobre isso, mas assim, o que eu vejo sempre é de Cookie, que é de Min Jungkook, V Cookie, V com Jungkook e Mas é, o Cook tem todas. não é? Enfim, esses 2 são os mais clássicos, assim, que sempre aparecem pra mim, né, não sei os demais, enfim. Porque quando eu vi eles dando beijinho, eu falei: "Ah, será que é como que no do Stray Kids, o Félix dá um beijinho no Chanbin, no primeiro show de variedade deles, e aí todo mundo shippava o Félix com o Chanbin". Aí eu Hã. penso: "Gente, eles deram beijinho, será que dá um chip neles?". Foi muito engraçado, mas eles não arredaram, eles Não. deram mesmo. E Uhum. depois que também não arredou, foi o Biscoitinho, que teve que se vestir de menina. E ele se vestiu de boa, ele brincou de boa, dançou seduzindo os meninos, não teve vergonha. Eu achei muito fofo, porque ele se soltou legal, Aham. né. Mas o mais impactante, entre aspas, desse capítulo, foi ali a brincadeira que eles fizeram depois de desabafos, que Ah, eles esse é legal. subiram quase ali numa sacada, em frente aos managers e o O CEO CEO da ali da empresa. empresa, para falar umas verdades. Na maior parte, verdades bobas, mas verdade. Aham. Eu achei super interessante que hoje em dia nenhum funcionário de nenhuma empresa aparece sem estar com a cara com blur, com a cara apagada. E ali Hum, não, tava todo mundo dando nome e cara, né? Todos era. os managers, o coreógrafo e todo mundo. Tudo. Então, aqui, só para mencionar um pouquinho qual foi a verdade que cada um falou. Aham. Começou com o Suga, brigando, assim, chamando na Xuxa, na cara, o CEO e falando: "Você mentiu para mim. Você falou que o nosso grupo seria como um One Time". One Time é um T-I-Y meme, que é um grupo que é de hip hop, que não dança. Tipo, você mentiu para mim. Você falou que esse grupo ia ser como One Time, que a gente não ia dançar, e cada vez a coreografia é mais complicada. Você mentiu para mim. E o CEO respondeu: "Tá bom, então vou fazer mais difícil ainda. Você tem Vou potencial. você fazer danças mais complicadas ainda". Mas o que Aham. mais me fez rir foi que depois ele assumiu, falou: "Jungkook, eu sei, você perguntou para o seu Hyun se eu tinha visto a sua cueca, e eu falei que não. Mas era mentira, porque eu roubei a sua cueca, fui eu estava usando ela quando você perguntou. Que por sinal ela estava furada. Você precisa trocar suas cuecas".
Falei: "Gente, esses meninos". Imagina o dormitório dessas crianças, eles estão roubando cueca um do outro. Os 7 dividiam o mesmo quarto, né, é importante até É, frisar isso, a gente vê hoje eles bombando por aí, no começo da carreira eram os 7 dormindo juntos no mesmo quarto pequeno. e roubando a cueca um do outro. Sim. E depois disso veio o biscoitinho também, e foi brigar com o coreógrafo, falando: "Pô, eu gosto muito dessas coreografias, mas você precisa dar a versão final pra gente. Eu tô cansado Uhum. de aprender a coreografia, e aí ela não é aprovada". E o coreógrafo basicamente falou: "Ó, isso é culpa do presidente, não é culpa minha não. Eu também quero que minhas coreografias sejam aprovadas. Se elas não Aham, são, não é culpa minha não". Eu achei engraçado que aham. jogaram estavam jogando a culpa um para o outro. Eu Imagina o ri esforço que eles tinham que para aprender uma coreografia dessa e depois ter que mudar. várias versões da mesma coreografia, imagina. Meu Deus. Nossa, dificílimo. E aí o Jimin foi e foi falar: "Nossa, eu sou tão legal, eu não sou um Hyung legal?" Aí todo mundo: "Sim". "Eu não pago sorvete pra vocês?" "Sim". "Eu não sou bonzinho?" "Sim". "Então por que vocês me chamam de baixinho? Por que vocês me Jungkook, por que você não respeita o seu Hyun e me chama de baixinho? Você precisa me humilhar desse jeito? Eu sou mais Gente, velho que ele você". fica vermelho gritando, falando isso. Ele fica vermelho, de tão irado Estava que ele fica. muito indignado. "Eu não sou tão baixinho". Coitado, ele estava muito indignado. O outro que Ele eu estava tenho indignadíssimo. hã. Fala. Não, ele tem uma hora que ele diz assim: "Eu só sou 1 centímetro a menos do que Suga". Ele estava muito furioso com isso, coitado. Eles levam uma altura muito a sério, né. Levam. E outro que estava Uhum. super indignado foi o J-Hope, que ele falou: "Gente, Aham. vocês perguntaram pra gente o que a gente queria comer. Vocês falaram que a gente queria comer churrasco de terneira. Por que que você fez a gente comer churrasco de terneira por 3 semanas? A gente não aguenta mais comer a mesma coisa para o almoço todo dia. Pelo amor de Deus, mudem o menu do almoço, a gente não aguenta mais". Porque imagina 3 semanas, comer todo dia a mesma coisa por 3 semanas. Olha, J-Hope, eu entendo completamente a sua indignação, eu também estaria indignada, eu não aguento passar 3 semanas comendo a mesma coisa, não Terneira, aguento. rena, em português é o quê? É carne de porco? Pô, sabe que eu vou ter que jogar no Google? Vamos ver. É vitela, Vitela é o quê? De boi? é de Porque bezerro. na minha tradução é bulgogi, bulgogi de bife. Aí eu imaginei que era carne de boi. Então é de vaquinha bebê, de mini Isso vaquinha. aí. É que só pra dar essa eu tô vendo os capítulos em espanhol, porque eu achei uma versão que com as legendas em espanhol, sempre que alguém tá falando alguma coisa, eles indicam o nome da pessoa que tá falando. Então pra mim ficou Ah, muito mais fácil tentar aprender quem é quem. Porque me ajudava, porque sempre que o J-Hope tá falando, tá ali JH, sempre que o Jim tá falando, tá ali o J, o Jimin, JM. Então eu fui conectando cara crachá, cada vez que ia ali botando o nome. Então eu estava vendo todos os capítulos em espanhol. Tem que então ver. a versão deles adolescentes, você sabe quem é quem, todos? Eu acho que sim, porque ó, eu vi. Tipo, o RM, o Jungkook e o J-Hope, 100%. Ali a gente já tá garantido, pá. A Aham. versão criança do Suga, ele tem uma boca particular. Eu O falaria que é sorriso tipo dele é um sorriso mais diferenciado. ele tem um dente pequenininho e um Tem o sorriso dente pequenininho. que ele sorri meio que com a boca curvando para baixo. Aí eu falo: Uhum. "Se o Suga tá sorrindo, eu sei que ele é ele". Uhum. Ó, agora, tem o Vi, o Dinho de mim. O Vi Hum, pequenininho, no Hulk King, eu sei quem ele é. Eu consigo hum, olhar e falar: "É ele". hum, O Dinho de mim, eu sei que o que tem a cara mais tradicionalmente coreana é o que queria ser ator, e o que tem toda a aura ali e tal, é o outro. O Mas Jim é eu mais confundo alto, o de mim nome. é o pequeno, coitado. Ah, viu? Isso me ajuda bastante, que o Dinho é alto de mim é pequeno. Outra coisa, o Jimin, uma boa parte do tempo ele é loiro. Muito assim, É. dificilmente Jimin não está loiro. Ah, ele é E como o tam Rick, tá sempre louro. e o Jimin também, ele é mais afeminado, assim, Hum, comparando com os demais, o mais afeminado, no meu ponto de vista, é Jimin. Então isso sempre me dá pra ajuda. notar quem é Jimin.
Sempre dá pra notar quem é de mim. Ele tem, assim, ele tem uma beleza mais suave, ele tem os trejeitos mais afeminados, ele tem mais graciosidade nos movimentos. Então dá pra Uhum. notar de mim tanto quando ele tá só se mexendo sem falar, quanto ele tá falando. Os dois são vocalistas, tanto de mim quanto de Jim, mas a voz de mim é mais delicada, é mais Uhum. aguda, é mais suave. Então, assim, sempre ele é mais suave, menorzinho. Então dá pra notar, assim, por essas Eu características. jurava que eu já sabia identificar os 3. Mas Uhum. aí, quando saíram um vídeo deles do show desse fim de semana, eu me embananei toda. Saiu a foto deles com o Jungkook do 80s. Aí eu falei: "Ah, mira, é 1, é 2, é 3, é qua quem é esse?". Tem um da foto que eu não sei quem é. Só tinham 4 dos 8. Dos 7, desculpa. Só tinham 4 dos 7. Ali com o Jungkook do 80s. Mas eu não sa Hum. eu falei: "Gente, eu sei, ali tá o RM, ali tá o Biscoitinho, eu acho que ali é o Jimin e quem é você?". Eu acho que era o Vi. Acho. Não tenho O Vi certeza. Aí tem a pele um pouco mais morena, sabia? Uma ele coisa tem um que rosto dá um pra pouquinho menor. Isso é o que eu e mais identifico quadrado. dele. Eu acho o rostinho dele menorzinho que os demais. Não é Aham, tão longo como os demais. Então eu acho que é ali que eu poderia eu falei: "Ah, eu acho que é o Vi". Mas eu não pude aham, cravar. Então até eu aham. poder cravar, eu não vou falar que eu sei, mas eu Mas você melhorei ali. confunde Vi com qual deles? Porque não sei, é que na hora eu bato e falo: "É ou não é". Não é que eu confundi, é que eu fico na insegurança. Mas Ah, ali eu sei que é o de mim, o Jin e o Vi, que são os que eu ainda dou a confundida. aham. E o Suga quando não está sorrindo. Eu preciso que o Suga esteja de boca aberta pra saber que é ele. Então tá. Então, terminando aqui as confissões, os desabafos dos meninos. O Jim reclamou que eles queriam aquelas jantas de empresa, né? Que é quando o presidente paga. Aquelas coisas bem de dorama mesmo que a gente vê, quando o presidente paga pra todo mundo comer churrasco de Uhum, primeira e tal. Que isso aqui era o aham. que o Jim queria. O Vi estava revoltado porque ele contou a história, tadinho, que ele e o RM estavam voltando, foram no mercadinho comprar as coisinhas, estavam voltando, passou o presidente e falou: "Ô, RM, como está? Tudo bem? E você quem é?". E o Vi: "Eu estou aqui há 3 anos treinando, sou trainee há quase 3 anos e você não sabe o meu nome". E o presidente olhou para a cara dele e falou: "Bem, isso não é um problema mais, eu sei o seu nome, então não reclame". Basicamente. Basicamente ignorou, eh, a A reclamação do reclamação. filho. Mas o que mais me pegou, que eu me Hum. identifiquei muitíssimo, porque é basicamente eu na vida, é o RM ficando puto, porque ele quebra tudo. Ele falando: eu abro a porta, quebra a maçaneta. Eu vou escovar o dente, quebro o copo das escovas. Eu vou deitar na cama, a cama quebra. Quebro tudo. E vocês não param de implicar comigo que eu quebro tudo. Não é a minha culpa, as coisas que quebram, não sou eu. Eu falo: "Essa pessoa sou eu. Eu e a RM somos iguais. A gente vive quebrando tudo. Então Sério? é nossa culpa". Sério, gente. Meu pai fala que eu tenho uma alma Hã. assassina de eletrônicos. Meu Deus. Qualquer eletrônico que chega perto de mim quebra. Então eu sinto, assim, que eu sou muito ali com o RM, eu entendo ele nessa reclamação, entendi, é válida, apoio ele muito ali. Mas eu achei legal, achei assim, os abafos foram um pouco superficiais ali, foram mais na brincadeira, para todo mundo rir. Eu tava falando: "Pelo amor de Deus, dá um ventilador", porque estavam todo mundo morrendo, todo mundo se abanando. O presidente era 90% suor no final do vídeo. Você tinha É. todos os managers ali com leques, caindo a cântaros o suor ali. Eu falei: "Gente, pelo amor de Deus, põe eles numa sombra, não podem gravar dentro de uma sala", alguma coisa, que eu achei ali que estavam todos morrendo. Foi engraçado, foi legal de ver, foi um capítulo legal de ver. Muito bom. Já no 5, Reni, Hum, teve o jogo de boliche, né, sempre tem disputa, então eram os mais novos contra os mais velhos, e aí era JKV de mim contra hum, J-Hope, Suga e Jin, e eles, uhum. como sempre, uma disputa muito acirrada, porém os mais novos ganharam, e aí eles, enfim, zoaram os mais velhos e tal, e aí eles se aproveitam, né, nesse momento. Ah, Enfim, é claro. mais um momento de descontração e tal. Agora o momento mais marcante para mim do episódio 5 do Hulk King é o MV que eles gravam com um cover de uma música chamada Beautiful,
de Mariah Carey e Miguel, né? Sendo que no MV original, eles têm um tom bem mais sensual, assim, a Mariah Carey tá com um short curto, ela fica em cima de uma moto, Uhum. sensualizando, de vestidinho colado bem curtinho também, aí tem ela no carro fazendo pose e tudo mais, então tem um tom bem diferente. E eles, na verdade, fazem uma letra adaptada, né? Tem uns versos que J-Hope É, compõe para fazer parte com um rapzinho no meio da música. Ficou uma gracinha. E eles fazem num tom assim muito mais adolescente, muito em que mais tem uma escolar. menina, muito mais. Então fica uma menina, na verdade, andando e eles vão cantando os versos para ela, tipo seguindo e tentando conquistar. Aí fica uma disputa entre J-Hope, Jimin, V e JK. Então eles colocaram os mais novos assim, né, para fazer Uhum. a gravação em que eles estão. Tem até uma aposta entre a equipe nos bastidores de quem eles acham que vai ser o mais desenrolado, né? Muitos apostam no Vi, diz que Vi tem jeito e tal para conquista e tudo mais. É, E outros apostam no J-Hope, porque diz que por ser o J-Hope mais entre eles, velho. isso, entre eles é o mais velho e tal. E o JK, coitado, JK, eu só tenho 17 anos, eu não entendo nada disso. Sou um menino inocente, eu não sei nada. Sim, e de Não me fato, metam nessa aposta. engraçado que quando começam a se preparar para gravar e fazem uma pergunta assim: JK, o que é que você vai Uhum. fazer hoje? Ele responde: eu vou dar em cima de uma garota. Tão bonitinho. Aí responde na cara dura. Você viu a cara dele de bebê dizendo isso? É tão Cuti, engraçadinho. cuti, cuti. É, e aí o engraçado é que eles ficaram os quatro nervosos. Na hora que eles estão gravando, nenhum deles olha para a moça quase. Eles olham para a câmera, se olham Verdade. entre si, eles não conseguem. Eles ficam tão nervosos que eles não conseguem em momento nenhum cantar mesmo olhando para ela como quem quer conquistar, que é o que eu Uhum. esperava quando eu vi sobre o que se tratava a gravação, né? E aí meu Deus, eles não olham nem Na cara da menina. e aí Não, no e eles final todos e o máximo de sensualizar que eles fazem, eles ficam mordendo o lábio, assim, tentando fazer carão, e eu rindo muito, isso é muito coisa de adolescente, morder o lábio e fazer carão pra conquistar a menina. É sim, muito engraçado, inclusive gente, eu ri muito disso. a gente vai disponibilizar também, né, Reni, o Ah, MV sim. e tal. Eu peguei o link, inclusive, do próprio canal do Bantam lá. E aí, no final, não sei se você prestou atenção, no Hum. final eles ficam lá dizendo como foi e tal. Aí Jungkook diz: Ah, Vi fingiu que errou só pra ter que abraçar a menina várias vezes. Aí Vi fala: Mentira, eu errei de verdade. Ele não errou, não, e você ficou rindo de canto que eu percebi. Ele: Não, não, eu errei mesmo. Eles são muito bobões, gente, adoro. Eu Você já acho muito pensou? engraçado como eles Ah, falam ali livremente de paquerar ali e tal, né, eles não fazem o que seria hoje em dia, por exemplo, um idol falando disso seria "uau, escandaloso". você sabe que essa é Tem uma a das maiores diferenças que eu tenho sentido assistindo essas coisas antigas, que eu noto que eles têm uma uhum. liberdade de expressão diferente do que eu vejo dos idols hoje em Sim, dia. E até muito, dos atores também, não só dos idols. muito. Tem uma parte que eu não lembro exatamente qual capítulo, provavelmente vai aparecer depois nos meus nas minhas anotações. Mas tem uma parte depois, que eu acho que é o J-Hope que tá falando, que escreveu uma música para uma ex-namorada que abandonou ele. Que deixou ele Hum, e tal. Eu falei: "Nossa, ele tá ali naturalmente falando que sim, namorou falando. e teve Uhum, namorada no passado e tal, é. e sem problema nenhum, com maior naturalidade, falando, E coitado, hoje que que foi deveria abandonado estar por um mais homem". aberto, né? E hoje em dia, imagina o Maida falar isso. É Exato. coisa de ser eliminado do grupo, de ser atacado, de mandarem caminhão pra empresa. Total. E ainda no episódio 6 uma parte icônica para quem quiser assistir Uhum. e ver e rir muito, é que no The Extremes, que é o jogo do rei, né, que eles sorteiam as cartas e vão pagar prendas, uma única ressalva é que em uma dos jogos lá, em uma das rodadas, Suga se veste de garçonete, com batom De e tudo, de sainha. sainha. Não tem essa coisa de botar saia em cima da calça não, ele foi com tudo. E ele diz: "Minha carreira no hip hop acabou hoje". Ele tentando dar o biscoito pra menina e a menina
olhando pra cara dele, bebê, você quer um biscoito, bebê? Falando a Guiô, né, como bebê mesmo, e a menina olhando pra cara dele, tipo, não. Mas ele encara na maior e também vai lá e dá tudo, entrega Sim. tudo. Sim, eles não têm frescura. Eu adorei que eles não tiveram frescura, não levaram como não, eles foram ali como: "Vamos nessa. Se é para pagar prenda, a gente paga, se é para fazer, a gente faz". Isso, E saia sem botar o calça jeans por baixo, indo ali mesmo na saia. Ó, nota 10 ali, por como eles levam na esportiva a brincadeira, que é a coisa legal, né. Eu acho muito isso, legal, porque eles levam na esportiva mesmo, sem frescura, sem não, eles levam legal. isso. Do 5 é isso, Rene. É. Ali do 6, teve ali uma parte de karaokê que eu acho que foi muito engraçada, porque dava pra ver que eles estavam brincando mais que tudo. Foi nessa Uhum, parte ali que o J-Hope falou que escolheu a música, porque foi a música que ele escutou depois que ele estava voltando pra casa, depois de ter sido corno e abandonado e tal, ele foi pra casa escutando a música pra cantar. O hum, Sem falar do Biscoitinho, voz linda, 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 cantou com toda a emoção. Eu gostei muito de escutar a voz dele. O Dinho uhum, ali cantou a música que ele falou que foi a música da audição que ele fez para entrar no Big Hit. Eu achei uhum, gostosinho, achei que ele cantou super bem, super gostosinho, mas ele falou que não gostou. Aí eu falei, ah, deve ter um probleminha ali de autopercepção, porque ele uhum, falou que ele gostou da música, que uhum, ele gostou da música não, que ele cantou a música achando que ele tinha melhorado bastante em comparação, hum, querendo mostrar que ele melhorou bastante em comparação à audição. Mas ele falou uhum. que não achou que melhorou, não gostou. E eu fiquei com muita peninha dele. Você sabe que em entrevista recente que eles deram Uhum, agora, depois desse comeback de 2026, ele falou, o pessoal falando, teve uma pergunta para ele que eles estavam respondendo pergunta dos internautas em várias redes sociais, uhum, né? E uma delas era sobre a pessoa perguntar se realmente era verdade que Jim não cantava antes de entrar para Big Hit, que ele não era artista. E ele se fala que sim, que é verdade, que na verdade ele queria ser ator, como a gente também já comentou em um dos nossos episódios, né, falando sobre a uhum. trajetória deles e como ele entrou. E que ele não cantava nada nem dançava, que esse não era o objetivo dele e que ele foi aprender tudo depois que ele entrou na Big Hit. E que inclusive ele achava que ainda hoje ele era o que tinha menos talento de todos que estavam ali. E aí todo mundo, não, não, não. Gente, Oh, Jim que peninha. cantando Animal desse novo álbum aí, eu tô dizendo só um verso de uma Isso. música, mas assim, inúmeras músicas em que ele assim super se destaca, tem um talento absurdo, né? O Uhum. super vocalista, engraçado, né? E ele ainda hoje achar que ele ainda não tem o talento que ele acha que seria o ideal, talvez, para estar no BTS, Coitado, né? às vezes a gente é nosso maior inimigo mesmo, né? A gente é a pessoa que mais critica a gente mesmo, que mais tem dificuldade. E é triste, porque eu escutei e falei: "Ah, que voz gostosinha, gostei da música, gostei da apresentação". E quando eu vou ver, ele tá criticando ele mesmo, falando que não gostou. Uhum. Falei: "Oi, oxe, espera aí, eu gostei, não se critique", Jim, eu gostei tadinho. de você desde o elevador, desde quando você perguntou à moça se ela estava bem. Exatamente. Você me conquistou no capítulo 1 ali, menino, não se critique. Mas eu gostei mais dele ainda por causa disso, porque dá pra sentir que ele tem essa vontade de melhorar e tal. Você sabe Eu, que uma das assim, coisas que eu mais gosto em Jim é a personalidade, apesar do talento dele ser uma coisa memorável, assim. hã, Ele é um ser humano ímpar. Eu entendo perfeitamente porque aqui Chris Martin é louco por Jim. Você já viu os memes de Chris Martin com já, Jim, né? já, você já me mostrou Abraços e como se beijos e adoram. segura Jim, gira Jim. E aí tem assim, Chris Martin e a namorada. Aí Chris Martin assim, normal, sério, do lado dela, tal, simpático, feliz, mas tudo tranquilo. Chris Martin e Jim. Aí Chris Martin, o sorriso de Agarrado. orelha a orelha, sorrindo e abraçando. E ele pega Jim como quem pega um pacote e bota nas costas e levanta. Uma na E cintura.
a gente nota o tamanho do carinho, eu digo, imagine, ele deve ser um ser humano muito, muito bacana, assim, pelo Especial. menos para mim é o que transparece, assim, eu tenho um carinho especial por Jim, muito, muito especial por ele mesmo, assim. Ai, que amorzinho. Não, por último ali, quem cantou também foi o Vi. E eu já escutei várias críticas sobre como o Vi canta, né? Porque o pessoal fala, ele entrou por ser bonito, ele só entrou por ser o vídeo de vídeo e tal. Mas eu gostei da voz dele, eu achei muito gostosinha a musiquinha que ele cantou, mesmo sabendo que as pessoas criticam. Eu falei, não entendi as críticas, Gente, porque eu a gostei. voz dele tem um timbre super diferenciado, totalmente. A voz dele é inconfundível, inconfundível. Eu gostei bastante de escutar ele cantar. E ali o RM, quando foi cantar, teve mais uma brincadeira, tava todo mundo cantando junto e tal. E aí eles passaram para a parte do extreme e da brincadeira, né, ali de consequências. O que eu fiquei triste. Eu preferia que tivesse mais parte do karaokê, mais parte deles cantando. Tava tão divertido, tava tão leve. Eu tava escutando a voz de cada um. Aí eu fiquei triste, falei, poxa, tiraram essa parte para ter mais aquela parte da mesma brincadeira, tem todos os capítulos. Falei, não, não dá mais eles cantando, pô, a gente tá aqui para isso. Que coisa! Mas eu tenho que falar que meus respeitos ao Jim de vestido vermelho, apertadinho. Tava com o vestido. Eu me apaixonei pelo vestido, achei o vestido lindo que ele usou. Era vermelho, tinha um decote assim nas costas. Bom, um decote nas costas é que não conseguiram fechar, mas fez um V bonito nas costas. Eu achei lindo o vestido, um vermelho lindo, tava um caimento super bonito nele. E ele andando ali na esteira, com aquele vestido colado, sem cair de cara no chão, olha, meus respeitos. Eu, se Aham. tivesse que correr de vestido longo, apertado, numa esteira, o que eu ia cair de cara no chão, não é brincadeira. Eu não ia conseguir fazer o que o Jim fez ali. Então, meus respeitos, foi muito bem. E que a gente fala, né? Mesmo essas brincadeiras sendo bobona, sempre tem alguma coisa ali que é interessante no meio. Eu achei que impressionado. E os meninos, tipo, mesmo ele tendo que correr, os meninos brincando com ele, correndo na esteira do lado dele, para animar ele, para fazer ele correr também e tal. Foi uma Uhum. dinâmica super legalzinha ali no final, do capítulo 6. Reni, o 7 já, ele é bem cheio de coisas assim, muito conteúdo bacana, eu achei, sabe? Eu também. Primeiro que passa eles tipo fazendo um vlog do primeiro ou é o segundo show que eles fazem no Music Bank. Music Bank que é como Uhum. se fosse aqueles programas de TV semanais em que eles vão se apresentar e tal, e que Aqueles para quase eles... MTV, Oi? que são aqueles quase praticamente da MTV antes, né? Que as pessoas vão Isso, para mostrar o show, as músicas e isso. tal. Uhum. Inclusive, depois que eu vi esse episódio do Hulk King, eu coloquei no YouTube e assisti várias apresentações deles do ano de 2013. Então, eles cantaram Bulletproof, eles cantaram No More Dream, eles cantaram No, né, que é a música do segundo álbum. Eles Uhum. cantaram Attack on Bangtan, que também é do segundo álbum. Então, todas essas, do primeiro e do segundo álbum, eles estavam cantando lá. Teve a apresentação que eles cantaram até mais de uma, o que para mim é muito interessante ver, porque eu sei que para os grupos estreantes, geralmente eles colocam só uma Só música. uma. É. Então já tem episódios lá do Music Bank que eles estão cantando duas e até três músicas. Eu achei bem legal. Tem como a gente disponibilizar também o link de vídeo que tem só essa sequência de apresentação deles no Uhum. Music Bank de 2013, se alguém tiver curiosidade de ver também, né? É bem E tal. legal, bem gostosinho de ver. Aí mostra os bastidores disso, mostra eles no meio do caminho, indo do dormitório para ir se apresentar. Eles param, eles dançam no meio da rua enquanto estão comprando comida. Nossa, coisa da adolescente mesmo, e assim, início de Sem carreira, né? vergonha nenhuma. E que não eram tão conhecidos, ninguém abordava eles enquanto eles estavam na rua. Essa parte que eu acho legal, que é Hum, interessante a gente falar, porque esse capítulo eu vi depois de já ter escutado o álbum. Então, no álbum que a gente vai falar no próximo capítulo, tem um skit que eles fazem, né? Aquela ali como se fosse uma atuação e tal, deles conversando numa parada de descanso.
ali como voltando para casa tarde, depois de um show. Quem escutar Aham. esse skit tem que ver esse capítulo 7 do Hulk King. Porque eles ali é um momento ali como se fosse igualzinho a gravação do álbum. Que eles estão ali depois do music show, parando para descansar ali, saindo da van, todos amassados. Aí tem uma parte que gravam a cara deles meio dormindo, né? É, E tal. É como se fosse aquele momento ali igualzinho do álbum. isso. E assim, desse episódio também mostra eles falando e se preparando para a apresentação no Hallyu Dream Concert. É Hallyu que Uhum. fala o nome da onda coreana? É, Hallyu, eu acho que sim. Mas eu não me responsabilizo. Eu acho, mas não garanto, não. Enfim, o Dream Concert é uma Uhum, apresentação que eles fazem no estádio, que é bem famosa lá no K-pop, que é uma vez por ano. Normalmente é no início do ano e é em Seul. E aí uhum, eles reúnem as melhores os melhores grupos, na verdade, de K-pop para se apresentar. E é no início do ano, geralmente fevereiro até abril, mais ou menos. E aí uhum. também tem uma edição do Dream Concert que eles fazem no interior. E nesse ano de 2013 foi em outubro, né? Em uma cidade do interior, e eles foram convidados para participar. O que é muito legal saber, porque eles debutaram em junho, agosto, setembro, outubro. 3 meses depois, e foram Isso convidados mesmo. antes, com certeza, que ninguém é convidado só no dia de ir, né? Tem que ser com Uhum. antecedência. Eles se destacaram tanto no debut, a gente já falou sobre isso, que eles foram convidados para participar nessa edição no show no estádio. Então, assim, foi muito bacana de ver. Então, eu assisti a apresentação também. Lá no episódio, tem mais mostrando os bastidores, eles brincando, voltando, inclusive eles na van, depois que terminou o ensaio, mostrando que eles dizem, não, eu tenho que pegar um Pokémon. Você conhece esse jogo que tem que pegar Pokémon? Eu Ah, me lembrei que eu jogava esse jogo nessa época. 2013, 2014. Eu jogava esse jogo, você acredita? E aí, quando ele falou, eu tenho que pegar um Pokémon e ele tava no estádio. Aí eu disse, eu não acredito, não, que é o jogo que eu jogava, não. É, os ai, meninos, coisa numa fofa. apresentação, presta atenção, no ensaio de uma apresentação seríssima, no estádio, no evento anual de bandas de K-pop, em que eles foram convidados depois de 3 meses de debutar, e eles preocupados em pegar Pokémon. Gente, ó, eu ri. Menino sendo menino. Total, total. E aí eles brincam, aí eles estavam ensaiando um dia à noite, a apresentação era no outro dia, eles tinham que acordar cedo para se preparar, para se organizar, enfim. Esses meninos nesse dia foram dormir super tarde, brincando com uma câmera no escuro, essas câmeras que tem infravermelho que É. consegue filmar no escuro. Vi, ficou filmando todo mundo dormindo. Ele foi dormir 6h30 da manhã nessa brincadeira. Ai, meu Deus. Você acredita? Eu já tenho que dormir, porque às 10 horas a gente já tem que estar pronto para o ensaio e eu ainda estou aqui filmando. E ele filmando o povo dormindo, filmando os meninos babando, mostrando as Tocando. pernas, mostrando. Gente, ó, eu vou dizer a você, tabu não tem. Comparado hoje em dia, mostrar os meninos dormindo, os meninos na cama, os meninos de short, as pernas de É. fora, total Babando, assim. apertando bochecha. Sim, totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia, assim. Eu fiquei realmente impressionada. E com a como é que a gente chama? Ah, e com a humildade deles, assim, Uhum. sabe? De estar participando de uma coisa tão grandiosa, pelo menos no meu ponto de vista, para quem debutou naquele ano, e eles, assim, levando numa boa e em momento nenhum se achando também. Isso eu acho bem legal de acompanhar, bem bom de ver, sabe? Eu gostei. Pelo menos ali no como é que a gente pode falar? Pelo menos ali no vídeo, né, no capítulo, Hum, dava para ver, ou pelo menos dá para achar, que eles estavam hum. se divertindo ali, né, Muito. que eles estavam ali aproveitando para brincar, para se relaxar. A gente sabe que eles estavam trabalhando feito loucos. A gente sabe que eles estavam fazendo 1000 sacrifícios, sem comer direito, sem dormir, correndo de um lado para o outro, sem saber que dia, que cidade, que mundo que eles estão. Mas eles dá para ver também que eles estavam ali como amigos que se amam, Uhum. tentando brincar, tentando aproveitar, tentando aproveitar mesmo, né, o momento que eles estavam vivendo. Isso, isso.
E ainda teve outro momento musical. Eu acho que de todos os episódios, esse é o que mais teve momentos musicais. Teve também o The Extremes, né? Com eles Hum, pagando prendas, enfim. Nesse aparece Namjoon e também vestido de mulher e Vi de fada. Então, quem quiser uhum. rir, vai ver que eles pagaram prenda também vestido de meninas e super se divertiram, Foi. como eles sempre O fazem. Bi estava uma gracinha vestido de Joaninha, botando o suquinho, né, no computador de cada um. Uma graça. Sim, parece ser a Big Hit, né? O escritório da Big Hit. Aí ele sai É. colocando, deixando um brinde para cada um, enfim, uma gracinha. Mas também teve uma outra apresentação deles, que eles mostram, que é num parque, que eles sempre Hum, iam quando eram trainees. Então, nessa uhum. apresentação, na verdade, só foram os 4 vocalistas, Jin, JK, V e Jimin. E nesse dia eles foram no parque cantar uma música de Taeyeon, do Big Bang, né? Que é You're Hum. My. E aí eles foram lá fazer esse cover para apresentar ao vivo e tal. Eles estavam tão inseguros, Reni, nesse dia, você deve ter notado. E eles foram cantar, inclusive no final, eles até comentaram, não, eu não achei que a gente foi tão bem, cada um dando nota e em torno de 7 a nota que eles se deram, assim, para a apresentação deles. Foi, E dava para tinha ver que pouca eles ainda tinham gente. bastante eles tinham bastante insegurança sobre as habilidades de cantar, de se apresentar, assim, no público, todos vendo defeito. Eu sei que eles também têm bastante disso na mesma mesmo por ser trainee, né, faz parte ali da deles, Uhum. sempre se avaliando, sempre. Aham. E aí eles cantaram ao vivo e eles ficaram também, tipo, relembrando o que eles faziam. Aí Jimmy e Vi contam que eles sempre brigavam, iam pro parque quando iam fazer as pazes. Eles fizeram uma simulação lá, o ri de rir. Aí ele, mas você tomou o sorvete todo. Aí Jimmy, mas só tinha um. Aí eu vi, mas eu queria também. E aí, Então Jungkook fofo. fala também que quando ele estava de cabeça cheia, ele ia pro parque, ficava lá refletindo, sozinho e Hum, tal. Então é bem legal. E eles dizerem que naquele momento estavam indo para se apresentar, para encontrar com as fãs, né? Já achando de tanto valor, mesmo sendo poucas fãs, né? Um evento tão pequeno. é. Acho que não chegou nem a 100 pessoas ali. Tipo assim, pouca gente mesmo É, algumas meninas de participando idade lá com ele. escolar ali, né, mais novinhas, que estavam Isso. ali apoiando. Então esse episódio é bem legal. É bem É. musical mesmo, assim. Apesar que no 8 também tem música, né. Isso, no 8 também tem música que eles gravam até um vídeo, que eu até achei engraçado que eu estava te falando, né, eu falei: "Gente, onde é que eles tiraram essa música? Não tá no álbum, uma música assim do nada". Que parece Uhum, que sim, é uma música que eles tiraram ali, que fala justamente dessa etapa da vida, né, chama Adult Child, né, que fala uhum, dessa transição ali, que não são criança, mas também não são adultos, estão naquele limbo, né, entre a idade. E ele se uhum. entrega é aquele tipo de videoclipe que tem 2 centavos, né. Aham. Eles gravando ali na rua mesmo, que é o tipo de MV que eu adoro, porque é focado neles, É na né, tá beira do focado Rio Han. Ali é na beira é, do Rio Han. que é mais Essa focado neles. música Isso, essa música, Reni, eu até pesquisei bastante, porque eu fiquei curiosa. Eu pensei, essa música tá em qual álbum? Não tá no segundo álbum, que a gente já tinha ouvido o segundo álbum, né? Viu que não tá. Eu disse, mas tá onde? É de quem? Pensei que era um cover, mas eu vi depois que não era um cover. Então, assim, procurei no canal deles do YouTube, achei. No canal do YouTube dele tem o MV, porque eles gravaram esse MV, conforme É. você tá dizendo aí. Também tem um vídeo de prática de dança dessa música também que Uhum. não está em canto nenhum, só tem lá mesmo no canal deles e alguns outros vídeos de outros canais que republicaram, enfim. Procurei a autoria da música, não achei. Porém, durante o episódio 8 do Hulk King, tanto o J-Hope, não, tanto o RM quanto o Suga em algum momento falaram que fizeram parte da composição. Então eu não Isso. sei se foi só RM e Suga, se foi o trio de rappers, né? Uhum. E, na verdade, quem canta a música é RM, Suga e Jin, porque esses são os mais velhos, Suga e Jin. Então, É. eles realmente estão na casa dos 20. RM não tem 20 ainda nessa época aí, porque ele é de 94, isso foi em 2013. Então, Uhum. ele ainda tinha 18 ou 19 anos.
Aí eu não sei se colocaram ele por ele ser considerado o mais Na idade maduro. coreana também. Não, mas mesmo na idade coreana ele não tinha 20 ainda, porque ele só ia completar 20. O ano dos 20 dele é 2014. Uhum. Então, se é porque ele é o principal compositor, se é porque ele é o líder, se é porque ele é o mais maduro e ia representar isso melhor, mas de forma que escolheram esses três para gravar o MV. Isso, e ali eles gravaram mesmo naquele ambiente, ali você tinha ali um skate park, uma ponte, bem urbano mesmo, mas eu gostei que focava muito neles. Fiquei com muita peninha do Jim, tem um momento que ele está jogando caderno na adolescente, na rebeldia adolescente e tasca o caderno na própria cara, fica com a cara toda vermelha e arranhada. Falei, ai meu Deus, coitado, ele se entregou tanto ao papel que ele acabou com a cara. Mas eu gostei, adorei o vídeo, gostei da música. Eu queria mais momentos assim no show, porque era mais ele se conectando com a arte dele, ver o de trás de cenas, ver como eles gravam, ver como eles escolhem as coisas, é super interessante. Aham. Depois que eles gravaram, saiu o MV, teve uma parte, tadinhos, que eles estão se preparando para ir se encontrar para um fan meeting e tal. Estão todos felizes, indo se arrumar, fazer a mala e tem notícia de um tufão. É. E que ficam todos tristinhos, caidinhos, que não podem mais fazer nada. Aí mostra assim os produtores, os meninos sentados no chão, escrevendo, fazendo as coisas, Improvisando. improvisando, improvisando feito loucos para eles poderem fazer alguma coisa, já que teve o tufão, acabou com os planos deles. Aí você pensa, né, realmente, por trás deles tem toda uma equipe se matando também para ter certeza que eles vão ter sucesso, né? Enquanto eles É. estão ali fazendo a mala tristinhos, que o tufão acabou com os planos, você tem os produtores sentados no chão, uma canetinha, tentando inventar como fazer, né? E E ali eles inventaram o tempo todo o Suga fala que é um programa, porque o nome é uma paródia de um programa chamado X-Men, né? Que já X-Men, já você vai explicar melhor. E o tempo todo o Suga diz que é a versão baixa renda do X-Men. Eu ri, viu? porque eles Sendo um amor fizeram tipo uma sala também. de dança. É, Hã? eu gostei muito de Suga como apresentador também, viu? Achei ele tão Eu também desenrolado. gostei muito. Achei ele super desenrolado. Ele brincando, ele rindo, ele implicando com os meninos, ele fazendo, tipo, atiçando ali a competição. Ele foi super bem. Ele se desenvolveu super bem. Foi muito engraçado, foi muito legal. Mas quem se destacou mesmo nesse jogo do X-Men, que como é esse jogo? E estão todos ali fazendo vários mini-jogos. Só que tem que ter um que quer perder de propósito e fazer o time dele perder. E são duas equipes e o Isso, X-Men tem que fazer sua equipe perder sem ninguém perceber que ele tá fazendo por onde exatamente. a equipe perder. É o sabotador. Ninguém pode saber ali que ele está sabotando o time dele. Então ele tem que sabotar com delicadeza. E o Aham. Vi foi ótimo. Eu achei o Vi ótimo. Ele Eu se não fa... desconfiei dele. Eu não Eu desconfiei também dele. não desconfiei dele. Eu No desconfiei de jogo Jimin, Jungkook e Jin. Eu RM, desconfiei desses três. porque o Vi perdia com tanta naturalidade que, coitado, você achava que ele estava perdendo porque ele estava meio perdendo. Ele perdendo o jogo do ritmo com tanta naturalidade, atuando tão bem que ele perdeu, que não dava para perceber que ele perdeu de propósito no jogo do ritmo. Você acreditava Não, que ele perdeu por ser ruim no real. jogo. E aí depois O da meia também não deu pra desconfiar. não, porque ele tava. Parecia que ele estava tentando muito tirar. Porque eles fizeram um jogo que tinha que carregar alguém nas costas enquanto tiravam a meia com o pé. E É, pareceu a muito que meia ele do estava pé com o pé. tentando muito tirar a meia. Mas não, ele estava só fingindo. Ele foi muito bem. Eu achei que o Vi enganou todo mundo. Todo Tipo, mundo. super legal. Eu só chorei de rir depois, porque o prêmio deles era uma comida, né? Uma refeição de macarrão, um feijão e tal, pro ganhador, que sabotou todo mundo. Gente, aquela comida tava tão ruim. O macarrão tava gelado. Que ele foi pegar para levantar e levantou com uma panqueca. Era um bolo, uma farofa de Grudado. macarrão. Tava grudado. Grudado, gelado. E eles, obrigado, que prêmio maravilhoso. Sem conseguir desgrudar o macarrão. Falei, gente, coitado, se isso é o prêmio, imagina o castigo. Mas eles dividiram o prêmio, comeram aquele macarrão gelado com feijão, Uhum, que foi maravilhoso. E assim uhum. acabou
ali os 8 capítulos dos Hulk King, dando para conhecer a personalidade deles um pouquinho mais, vendo Uhum. eles são muito extrovertidos todos, Todos. pelo menos no programa, e eles dava para ver que eles estavam dando a alma ali Já. para dar super bem naquele show antes do debut, né? Naquele pós-debut. Mesmo todos sendo extrovertidos, na minha percepção, assim, a gente percebe nitidamente o quanto a RM é mais maduro do que todos, mesmo os mais velhos. Que Jim é o mais centrado. A gente nota que Mais Jim tranquilo. é o mais tranquilo, o mais centrado. É brincalhão igual, é jovem, aproveita. Mas ele é mais centrado, ele tem uma personalidade mais centrada. J-Hope é da bagunça pra virada. J-Hope e Vi. J-Hope e Vi são caóticos, caóticos. Uhum. Jimin dá chilique de todo tamanho, o tempo todo dando chilique. Uhum. E JK é o mais tímido, mais. Gente, ele é muito fofo, gente. Como pode? Eu tô louca pra ver se ele é fofo assim até hoje ou se era fruto da idade, né? Aham. Mas ele sempre delicado, no sentido assim, até Uhum. na competição, mesmo ele sendo competitivo, sempre ganhando muita coisa, ele sempre competia com uma certa delicadeza, né? Tem um Muito spoiler. respeito. Ah, Hoje ele é bem desafiadorzinho. Ele fala umas verdades para quem quiser ouvir. E ele que bom, encara que bom. consequências. É. Porque ali ele era tão cuti-cuti-cuti, tão docinho, tão delicadinho, mas fazia tudo, né, se entregava igual, mas mais Aham. tímido, mais quietinho. Tem capítulo que você Isso. quase não escutava a voz dele, que Sim. ele estava ali mais Você caladinho. nota que até hoje em dia, quando ele tá com todos juntos, os 7, ele Uhum, não toma a frente de ninguém. Ele sempre respeita todos os ranks. uhum. Ele espera Oh, alguém perguntar alguma coisa para ele. Ele é assim, até nesse sentido, é sabe? um Eu ursinho. noto. Fica no cantinho esperando a vezinha dele. Ele não quer tomar a frente, não quer se destacar, não quer ser o mais mais. Ele sempre muito humilde, muito humilde. Eu fiquei encantada com a personalidade de amorzinho dele. Na verdade, com É. todos. Eu achei o Jim. Uhum. Espera, o mais baixo é o Jim. Não, mais baixa de mim. Jim O é o Jimmy. mais velho, mais É. centrado, ator. Eu me enrolo muito no. O Jimmy, eu achei a personalidade dele muito legal. Tipo, como ele se desenvolve ali e tal. O Rene, Suga me chamou muita atenção. Oi. você tem que assistir. Are you sure? Cara, olha, você vai se apaixonar mais por Jimin. Jimin Oh, é meu um Deus. amor. Ele é um amor. É sem condições. É um caminho sem volta. Agora eu Olha, o acho o Jim já tá. Suga Ah, muito decidido. Suga muito decidido o uhum. tempo todo, mesmo desde jovem. Não, e ele também falando super bem, com muita desenvoltura nas partes que ele tinha que ser ali o MV, o MC, desculpa, se apresentando e tal. Achei na verdade, todos ali foram muito bem quando eles tinham que ser o MC. Mesmo Muito bem. o biscoitinho super tímido, eu achei que, no geral, todos foram muito bem quando tinham que apresentar alguma coisa. Falando Isso. firme, com boa desenvoltura na câmera. Olha, eu gostei bastante. Foi bom, assim. Um pouco difícil ter que passar pela parte das, dos desafios, que eles estão ali se torturando, comendo coisas picantes e nojentas e tal. Foi. Não vou mentir, essa parte foi complicada. Tirando isso, foi ótimo ver, porque consegui aprender. Eu me sinto um pouquinho mais próxima deles agora. Aham. E agora É sobra para isso. a próxima vez. No próximo capítulo, a gente vai falar do segundo álbum deles. Segundo mini álbum, segundo EP, porque eu não achei isso. Porque eu sei que eles não tiveram álbum completo ainda. Eu acho que é o segundo mini álbum deles. Uhum. Ou Are You Late Too? Isso. Ou Are You Late Too? E é Exatamente. isso, né, Rene? Então, próximo É episódio, isso. vamos falar sobre o segundo álbum, que foi aí ao mesmo tempo, cronologicamente falando, que o Rookie King.
Exatamente, para a gente já falar um pouquinho mais das músicas e entrar mais nisso. Então, até lá, vocês vão escutando o álbum para vocês poderem saber do que a gente está falando no próximo capítulo. Então, vamos escutando e também sigam a gente, tanto ou no Spotify ou no YouTube, depende de onde vocês estão escutando a gente. E sigam a gente no Instagram, papodefone.pod, papo de fone tudo junto, ponto pod, ou no Twitter e TikTok como Papo de Fone. E até a próxima. Até a próxima, bye bye. Beleza! E Sacode, a gente sacode, sacode. não vai nem ouvir. Ami, papo de fone! Deixa eu ouvir aqui. Oi, Deixa eu botar aqui no meu. para dar Vamos dar só para dar o gás mesmo. para dar o gás. Pronto, Tá vamos gostosa a lá. nossa entradinha. Eu acho. Gosto tanto, adoro. Se a gente não tiver nenhum fã, a gente já tem, nós duas.